Chegamos ao 12º dia do nosso jejum e hoje o texto que o Espírito Santo sussurrou o dia todo no meu coração foi o texto que está em Daniel 8:25. E nesse texto ele fala da visão que ele teve, né? E algo sendo relacionado ao espírito do anticristo, né? E no versículo 25 desse capítulo 8, no 24 ele fala assim: grande será o seu poder, mas não por sua força própria. Causará destruições terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Aí no 25, por sua astúcia fará prosperar o engano. No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, aqui é o príncipe com P maiúsculo. Então, é se referindo a Jesus, mas será destruído sem intervenção humana, ou seja, vai ser destruído por algo sobrenatural. Então, é aqui o espírito do anticristo sendo destruído por Jesus. Mas, como essa visão que Daniel teve, né, essa revelação que ele teve se refere ao tempo do fim, ao tempo em que o espírito do anticristo estaria em atuação, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. O anticristo ainda não se manifestou publicamente, mas a gente sente, a gente sabe que o espírito dele está nos bastidores aí do poder mundial, preparando o terreno para a sua entrada, né? E aí o que me chamou a atenção foi esse trecho do versículo que fala assim: no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Essa palavra, né, vivem despreocupadamente, me chamou muito a atenção e eu fiquei o dia todo matutando sobre isso, né, pensando, mas o que isso significa? Bom, quando a gente vai lá na raiz da palavra, é uma palavra hebraica que significa o nome dessa palavra é shalval, que significa segurança. Mas ela pode ser uma segurança genuína, mas também uma falsa segurança, uma falsa abundância, uma falsa paz, uma falsa prosperidade, uma falsa tranquilidade. E aí isso me lembra o texto em que Jesus, ele fala lá em Mateus, que no fim dos tempos seria como nos dias de Noé, as pessoas casando, dando-se em casamento e de repente vinha o fim. Então, essa palavra que vive despreocupadamente pode dizer também que é uma pessoa que não está ligada na realidade, ela está ligada na sua própria realidade. Tá bom para ela, então que se exploda os outros. Estão falando aí de censura, estão falando aí de prender um pastor. Mas esse pastor fala demais mesmo, porque se ele ficasse quietinho, tem tantos outros aí que estão quietinho e não tem problema nenhum com eles, então problema deles, o importante é que eu estou bem. A mesma coisa que aconteceu com o rei Ezequias, quando Isaías declarou, profetizou os 70 anos do cativeiro, que os filhos dos seus filhos seriam eunucos no reinado dos babilônicos. E aí o que ele disse? É boa essa palavra, porque isso significa que durante o meu reinado haverá paz. Ele não se preocupou com a geração futura, ele não se preocupou com a descendência dele. Então, esse viver despreocupadamente está falando que a consequência de você viver sem estar atento às profecias, sem estar atento com o que está acontecendo no mundo, sem estar atento com o que está acontecendo ao seu redor, olhando só para o seu umbigo, preocupado só com as contas que você tem para pagar, preocupado só com aquilo que você tem para fazer com a tua família e não olhando aquilo que Deus quer que você enxergue. Isso realmente é um roubo, é um engano, porque aqui ele fala no texto, por sua astúcia fará prosperar um engano.
No seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Eu lembro daquele filme Deus Não Está Morto, o filme 1, que tem uma cena que um rapaz, um homem muito bem sucedido, né, muito bem no trabalho, com posses, e aí ele ia visitar a mãe que estava com Alzheimer, né? E aí ele começa a falar para a mãe assim: você que viveu a vida inteira temente a Deus, procurando a Deus, tá aí, ó, agora presa nesse seu mundo, não pode fazer nada enquanto eu viajo para onde eu quero, faço tudo que eu quero, tenho um carro maravilhoso, um cargo maravilhoso e eu sou muito feliz. Aí, num flash de lucidez, aquela mulher responde assim para o filho: o diabo, ele também usa dessas coisas boas para manter as pessoas presas e não enxergarem a destruição que elas estão caminhando. É mais ou menos assim. Mas, então, a gente vê que no mundo existem pessoas que, olha, pode estar chovendo canivete do lado de fora, desde que o carro dela esteja guardado dentro da garagem, tá tudo certo. Mas isso não é só em relação a pessoas do mundo, mas a pessoas da igreja também, do corpo de Cristo. Então, vivermos essa vida despreocupadamente, sem olhar para a realidade daquilo que a palavra nos adverte, ainda mais nesse tempo do fim. Qual é o propósito que o Senhor tem para a sua vida hoje, para esse tempo do fim? O que o Espírito Santo tem pedido para você hoje, para que você seja neste tempo? Não foi por acaso que você nasceu neste século, que você está vivendo este tempo. Não foi por acaso. O Senhor tem um propósito. Assim como o Senhor teve propósito com aqueles que viveram na época de Noé, aqueles que viveram na época de Moisés, aqueles que viveram na época de Davi, na época de Isaías, na época de Daniel e na época de Jesus. E hoje nós somos esses enviados do Senhor para estabelecer o reino dele neste tempo. Então, precisamos acordar. A igreja precisa despertar para aquilo que o Senhor quer de nós, requer de nós neste tempo. Algo o Senhor quer com você. E se você resiste àquilo que o Senhor tem para a tua vida hoje, você pode ser pego desprevenido e sofrer uma grande destruição pelo espírito do anticristo. Então, vamos orar agora, entregando ao Senhor as nossas vidas, o nosso coração, para que o Senhor nos desperte, para estarmos alinhados ao mover do Espírito Santo nesse tempo e não caminharmos mais de maneira despreocupada, sem ouvir a voz do Espírito Santo, sem entender o propósito que Deus espera e quer de nós neste tempo, como igreja, como noiva, como realeza do seu reino, em nome de Jesus. Pai querido, Deus bendito, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor, estarmos aqui neste propósito, Pai, buscando, Senhor, buscando a tua direção, buscando, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo, Pai. Estamos vivendo, Senhor, o desfecho dos séculos, Pai, onde tudo está sendo montado, desenhado, encaminhado, Senhor, para a manifestação do anticristo, para o arrebatamento da igreja, Senhor, para a tua vinda gloriosa, Pai, e o reinado do teu milênio aqui neste tempo, Jesus, aqui neste lugar, nos novos céus e novas terras, Pai. Mas existe algo, Senhor, que o Senhor tem
chamado a atenção, que o teu povo anda muito distraído, anda entretido, ligado ao entretenimento, não tem, ó Deus, dado a atenção necessária à voz do teu Espírito Santo, não tem, Senhor, dedicado tempo de oração, tempo de estudo da palavra, tempo de comunhão com o teu Espírito, da forma como é necessária, Senhor, porque estamos numa constante correria. São tantos compromissos, compromissos no trabalho, compromissos na família, compromissos na igreja, vivendo, Senhor, um ativismo, Pai, que muitas das vezes não faz parte daquilo que é o teu propósito para nós. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, neste 12º dia do nosso jejum, nós clamamos a Ti, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, por vivermos distraídos, perdoa-nos, ó Pai, por vivermos um ativismo, por não darmos prioridade àquilo que o Senhor quer que nós priorizemos neste tempo, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor desacelere a nossa mente, que o Senhor desacelere a nossa vida, que possamos, ó Deus, ter todos os dias momentos, ó Pai, de silêncio contigo, a sós contigo, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu doce chamado, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Ajuda-nos a vivermos, ó Pai, alinhados com o mover do Teu Santo Espírito neste tempo, que tenhamos essa sensibilidade, que tenhamos, Senhor, ó Deus, esse cuidado, Senhor, de estarmos plenamente conectados contigo, para vivermos, ó Pai, o propósito para o qual o Senhor nos chamou neste tempo do fim, porque eu sei que o Senhor quer e espera algo de nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa por andarmos distraídos, por não prestarmos atenção naquilo que é importante, naquilo que é necessário, que é a voz do teu doce Espírito, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos ama e tem nos chamado para vivermos este tempo de comunhão plena e profunda contigo. Em nome de Cristo Jesus é o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém, amém e amém. Deus abençoe.